Olá, princesas e princesas, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam tranquilos. E hoje eu vim gravar para vocês a previsão do clima para dezembro. O que será que vai acontecer com o nosso clima em dezembro em relação à chuva e em relação à temperatura? Vamos ter bastante chuva, vamos ter temperaturas mais altas. O que esperar? O que o pessoal da mansão Pedrão, o Thor e a Dona Elza vão aprontar no próximo mês? Eu sou o meteorologista Marco Jean e eu vim aqui hoje para conversar com vocês a respeito do que vai acontecer em relação à chuva e à temperatura para o mês de dezembro. Mas antes disso, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, que inscreva-se nesse canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like para o YouTube entender que vocês estão gostando, e aí vocês me ajudam, porque o YouTube ele vai passar a recomendar meus vídeos, e eu ajudo vocês publicando as previsões, tanto do tempo quanto do clima. E gente, compartilhem esse vídeo também com os amigos, familiares, com os agricultores que precisam dessa informação tão preciosa. Compartilhem com todo mundo que vocês acham que precisam da informação. Princesas e princesas, vai estar aparecendo aqui, ó, no cantinho, a previsão que eu fiz sobre o Super El Ninho. Eu expliquei o que é o Super El Ninho, quando é que ele vai acontecer, o pico dele, que vai ser ali em dezembro, entre dezembro e janeiro, vamos ter o pico do Super El Ninho, como isso influencia na questão da chuva e na temperatura no Rio Grande do Sul. Então, olhem ali que tá bem legal o vídeo. Então, princesas e princesas, hoje é sexta-feira, 24 de novembro de 2023. No momento que eu gravo esse vídeo, são 14 horas e 46 minutos. Muitas pessoas vão assistir esse vídeo só lá em dezembro. Então, para vocês que vão assistir só em dezembro, sejam todos bem-vindos ao canal. E eu espero que essa informação ajude nas tomadas de decisões, ajude a vocês se organizarem para uma viagem, para fazer um plantio de uma safra, que seja útil essa previsão, porque é uma previsão extensa, uma previsão climática. Princesas e princesas, vamos lá. O que esperar do clima para o mês de dezembro? Esse mapa aqui, esse primeiro, ele é da chuva, é da precipitação. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos um laranjinha um pouco mais escuro, aqui nós temos um amarelinho mais clarinho, e aqui na maior parte do estado vamos dizer, um amarelo um pouco mais claro. E aqui próximos das cidades, próximo da divisa com Santa Catarina, um azulzinho. O que quer dizer isso aqui, gente? Aqui, ó, mais aqui na região de Rio Grande e Pelotas, que vai até Santa Vitória do Palmar, Capilha e Curral Alto, chegando até Pagé, a precipitação para o mês de dezembro que é esperada é na casa ali dos 90 aos 100 milímetros. Nessa região aqui, ó, dos 90 aos 100 milímetros. Nessa outra cor amarelinha, um pouquinho mais clara aqui, ó, que vocês podem ver, que vai até a região metropolitana, pega Santa Maria, vai até São Gabriel. Essa região aqui do Rio Grande do Sul deve ficar com chuva na casa dos 120 até os 160 milímetros, tá, gente? De 120 aos 160 milímetros. Essa outra região aqui, ó, mais clarinha ainda, que pega do litoral norte, pega a maior parte da serra, as Missões e vai até lá a região de Uruguaiana, aqui fica na casa dos 160 milímetros. E aqui nesse azulzinho, próximo aqui na divisa com Santa Catarina, que pega um pedacinho da região das Missões, pega a serra e vai até próximo do litoral norte, chuva na casa dos 200 milímetros. Isso é o que nós temos de precipitação para o mês de dezembro. Lembrando, princesas e princesas, o seguinte, deixa eu aqui comigo, ó, aqui comigo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa é a previsão para o mês de dezembro, tá? Mas nós temos uma situação chamada El Ninho, e nós devemos ter o pico desse El Ninho entre o mês de dezembro e o mês de janeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
a média de chuva e a média de temperatura é puxada para cima. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos chuva acima da média e temperatura também acima da média. Mas eu quero deixar vocês despreocupados pelo seguinte: é diferente a estação verão, o verão climático é diferente do inverno climático, porque o inverno climático no Rio Grande do Sul é o período que tem bastante chuva. O verão climático no Rio Grande do Sul já é um período mais seco. Então, gente, se nós temos o El Niño no verão climático, isso quer dizer que a chuva vai ficar acima da média, mas não é todo aquele transtorno, não é todo aquele efeito se fosse, por exemplo, no inverno climático. Porque por ser uma estação mais seca no período do verão, então mesmo que chova a mais, que chova acima da média, isso não vai causar tantos transtornos. É isso que eu queria deixar vocês tranquilos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pelotas, no período do verão, eu estou pegando só duas cidades. Vou pegar só duas cidades, Pelotas e Rio Grande. Por quê? Porque cada cidade do Rio Grande do Sul tem uma média diferente. Então, por exemplo, se eu fosse falar aqui para vocês da média de todas as cidades do Rio Grande do Sul, isso ficaria inviável. Então eu peguei duas como exemplo para vocês entenderem. Em relação à chuva, só a chuva, Pelotas chove em torno de 120 milímetros no mês de dezembro. E Rio Grande, 90 milímetros. Para vocês verem, já deu diferença. Com o El Niño, deve chover um pouco mais em Pelotas e um pouco mais também em Rio Grande. Então vamos dizer que ao invés de chover 120 milímetros em Pelotas no mês de dezembro, chova 200 milímetros. Em Rio Grande, ao invés de chover 90, chova também 200 milímetros, tá? Quando a gente pega esses 200 milímetros e divide eles nos 31 dias de dezembro, a gente vê que não dá muita chuva, dá pouca chuva. Diferente, por exemplo, do inverno, que a média é bem mais alta. É por isso que eu quero tranquilizá-los a respeito dessas chuvaradas, porque está chovendo muito, principalmente ali na região da Serra, na região das Missões, na região dos vales, também na região metropolitana, e tem muita gente que está literalmente perdendo tudo, porque a água está invadindo. E aí vocês devem pensar que isso também vai acontecer no verão. Então olha o dedinho, ó. Fiquem tranquilos quanto a isso, porque a estação do verão climático, o período do verão climático é um período mais seco. Então mesmo que a chuva fique acima da média, essa média não é tão alta quanto no inverno climático. Espero que vocês tenham entendido. Agora, gente, vamos falar um pouquinho da temperatura. A temperatura, nessa cor aqui laranja mais escura, ela fica na casa dos 22,5 graus. E aqui também, ó, 22,5 graus. Essa aqui é na maior parte do estado, ela pega toda a fronteira oeste, que ali é a região de Uruguaiana, indo até as Missões e chegando até a região de Santa Maria. Esse azulzinho, mais clarinho aqui, ele pega desde Bagé, passando por Rio Grande e Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Capilha e Curral Alto, passando aqui pela região dos vales, indo até a Serra. E depois esse outro laranjinha aqui, que também é de 22,5 graus, ele pega mais ali Porto Alegre, região metropolitana. E aqui eu não falei, né, mas esse azulzinho aqui, gente, mais clarinho, ele é um pouco mais frio, ele não é 22,5, ele é 20 graus de média. E aqui, nesse verdinho mais clarinho, que é ali na região mais da serra, é 17,5 graus, um pouquinho mais frio. E como eu disse para vocês, por se tratar de El Niño, deve ficar um pouco mais quente do que essa temperatura que eu citei. E geralmente, gente, fica em torno de 1,5 graus a 2 acima da média no período de El Niño. Então não se preocupem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com relação à temperatura, nós vamos ter dias quentes iguais ao de verão, mas também teremos dias amenos, porque como vai chover, a gente espera chuva acima da média, então a chuva ela ajuda a dar uma atenuada, a dar uma amenizada na temperatura. Então nós teremos dias com cara de verão rigoroso e outros dias mais amenos. Isso em relação à temperatura. E em relação à chuva, como eu disse para vocês,
como a estação do verão climático ela costuma chover menos, mesmo com o El Niño, essa chuva não vai causar tantos transtornos assim. Meus princesos e minhas princesas, eu espero ter ajudado na previsão. Deixem aqui nos comentários se vocês entenderam e se a previsão foi útil para vocês. Um beijo, cuidem-se. Até a próxima previsão, se Deus quiser. Tchau, tchau.